Abramos as nossas Bíblias em João capítulo 19, verso 30. Lemos assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queremos frisar a expressão dessa passagem, do verso 30 do capítulo 19 de João: Está consumado. Foi a última sentença de Jesus na cruz do Calvário, antes de dar o último suspiro. Ele não fez essa declaração depois de sua ressurreição, nem quando assumiu o lugar no trono em sua ascensão. Está consumado aconteceu na cruz, em meio a intensos sofrimentos e morte. O que está consumado? Certamente o que foi feito naquele dia, na sexta-feira, no Gólgota, que está definitivamente feito. Sabemos que alguma coisa extraordinária, única e definitiva aconteceu naquelas 3 horas em que as trevas cobriram a terra, no meio do dia, quando se ouviu o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Quando o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. Só que saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo. Vou abrir um parênteses aqui. O centurião romano responsável pelos soldados que guardavam o Calvário, vendo tudo o que estava acontecendo com grande temor, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele, como outros soldados, reconheceu que aquele homem na cruz, com o seu corpo desfigurado, não era um ser humano comum, e sua morte não foi como a morte de outros 2 ladrões, de Dimas e Gestas, ou de qualquer outro ser humano. Porque algo extraordinário ocorreu. Nós não conseguimos compreender o que aconteceu naquela sexta-feira de forma plena. Mas sabemos que ele pagou o preço de nosso resgate, e o preço de nosso resgate foi definitivamente pago no Calvário. Que o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus foi para nós resgatarmos da escravidão, do pecado e da morte. E naquela cruz Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Não apenas o ser humano, mas toda a sua criação. Que Deus Santo estava ali, nos salvando da ira de Deus, para sermos aceitos por Deus e vivermos para a sua glória. Será que conseguimos compreender que naquela cruz os poderes das trevas foram definitivamente vencidos? Claro que sim. Que não precisamos mais viver subjugados pelos principados e potestades que atuam no mundo e na cultura, porque na cruz eles foram expostos ao total desprezo. Será que nós compreendemos que não são eles que determinam a forma convivemos ou nos relacionamos? Que podemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou? Será que conseguimos compreender que a morte de Jesus no Calvário foi a mais perfeita manifestação da glória de Deus? Claro que sim. Que por sua morte e sua obediência até a morte de cruz, ele foi exaltado e recebeu um nome acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e em todo lugar, em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Não conseguimos compreender por que a cruz, o crucificado e sua mensagem são escândalo para os judeus e loucura para os que perecem, para os gentios. Ela não pode ser compreendida pelos mesmos critérios que usamos para compreendermos qualquer outro assunto. Foi o que aconteceu com os 2 discípulos que retornavam para sua casa no caminho de Emaús. Depois daquela semana intensa, no meio do caminho recebem a companhia de um desconhecido e comenta com ele suas tristezas e frustrações.
Reconhece que Jesus foi um varão santo, profeta, poderoso em obras e palavras. Diante de todo o povo, realizou muitos sinais, curas, milagres que somente Deus poderia realizar. Tinha certeza de que Deus estava com ele era o Salvador esperado. Mas de repente surge uma cruz no meio do caminho e tudo fica confuso. O que acontecia ser claro como o sol ao meio-dia agora ficou obscuro e incompreensível. Se por um lado havia sinais visíveis que facilitam a fé, por outro lado havia uma cruz sem qualquer sinal poderoso. Apenas uma vergonhosa e maldita cruz. Não compreendemos o que aconteceu ali, porque a cruz não faz sentido, porque o que vemos nela é grotesco e vil. O que de bom poderia vir de uma cruz e do crucificado? Os ateus admiram a vida e os ensinamentos de Jesus. Não encontraremos ninguém que despreze ou mesmo critique o Sermão da Montanha, a parábola do filho pródigo, mesmo Oswaldo, que é um incrédulo de marca maior, doutor Oswaldo, eu vou dar nome nos bois aqui, que diz que Jesus é um mito. Nem ele pode criticar o Sermão do Monte, a parábola do filho pródigo, Jesus curando um cego de nascença, ou fazendo um paralítico andar. A vida e os efeitos e os feitos do nosso Salvador são admiráveis. A ressurreição é também considerada com apreço, como expressão da esperança que temos em relação ao que virá depois da morte. Mas, e a cruz? A visão da cruz e do crucificado agride o ser humano intelectual, cultural, moral e religioso. No fundo, gostaríamos de um evangelho sem cruz, mas não existe evangelho sem cruz. A fé cristã é real e viva por causa da cruz de Cristo, por causa da vergonha da cruz, e somente por ela que podemos compreender o que aconteceu naquela sexta-feira memorável. Todo o poder do mal, do pecado e de Satã foram vencidos. Não aniquilados apenas, mas vencidos. Todos os poderes das trevas foram expostos ao desprezo na cruz do Gólgota. Expressões como salvação, libertação, redenção, santificação, purificação, reconciliação, resgate, têm o mesmo significado. Na cruz, fomos salvos da escravidão do pecado, libertos do medo e da opressão dos poderes, incluindo a própria morte. Graças a Deus, que nos conduz em triunfo por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, por sua graça, nos abençoe rica e abundantemente. Um absurdo, existe uma seita herética que afirma que a obra da cruz não foi completa. Isso é uma blasfêmia. Jesus fez completo, ele não foi mentiroso ao exclamar, está consumado. Por isso cantamos o hino do Hinos e Cânticos, que diz assim, consumado está, consumado está. Que peso, ó Cristo, meu Senhor, suportastes tu por mim. Eis quanto a ti custou a nossa redenção, eis quanto para nós ganhou a tua expiação. O preço redentor pagaste, ó tu, Jesus. E o preço foi a moeda mais valiosa do universo. O sangue de Jesus vertido no Calvário foi o preço pago em resgate de nossas almas. Nossas almas teve um preço muito elevado para Jesus. Nossas almas custou muito caro, porque Deus teve que enviar o melhor que ele tinha do céu, seu Filho amado, para salvar o que de pior há na face da terra, o mais mísero pecador. Que Deus tenha misericórdia de ti, amigo ouvinte, que você possa refletir a relevância e a importância da cruz do Calvário e possa receber a Jesus como teu Senhor e Salvador
e tu verás o quanto ele o ama e como ele é capaz de dar alívio e paz ao teu coração. Tome uma decisão agora ao lado de Jesus e você será feliz hoje e por todo sempre. Amém.